Uma semana depois da Depressão Christine, que deixou um rastro de destruição em Portugal, falamos das falhas do Estado em mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Vamos a isto dentro de instantes comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. São várias as falhas que enumera na sequência da passagem de uma tempestade com um impacto como raramente foi visto em Portugal. De tal forma, acrescento eu, que esta gravação que estamos agora a fazer também pode, de alguma maneira, sofrer esses efeitos. Deixo já aqui o alerta para algum som menos tradicional que possa vir a vislumbrar para os nossos leitores e ouvintes. Começamos então pela primeira falha que aponta no seu texto no Expresso. A antecipação dos piores momentos, ou seja, a prevenção. Em que medida lhe parece ter falhado? Bom, Paula, deixa-me começar por reforçar a sua ideia, que nós de facto assistimos a uma série de fenómenos meteorológicos de que eu pelo menos não tenho memória com esta violência, com esta intensidade e com esta duração. Portanto, nunca escaparíamos sem prejuízos graves, tais como aqueles que se verificaram. Agora, houve várias falhas que eu acho que, conhecendo o país, já eram mais do que previsíveis. A primeira é da prevenção civil. Eu acho que a prevenção civil é um organismo que passa a vida a dramatizar e a tentar assustar-nos. Esta é a proteção civil, certo? Exatamente. Proteção civil, sim. Vai chover, não sai à rua sem guarda-chuva, vai fazer calor, meta-se à sombra e beba água. É coisas banais, não é? E quando as coisas são verdadeiramente fortes e dramáticas, como nos incêndios ou agora, ela fica aquém dos avisos necessários. E isso ainda é mais confirmado, porque nós tivemos o Christine quarta-feira e no domingo o comandante-chefe da Proteção Civil resolveu ir para Bruxelas, dizendo uma coisa extraordinária, que viajou para o estrangeiro, mas ficou em comunicação com o serviço, como se não fosse normal. Quer dizer, nós estamos debaixo de uma série de depressões sucessivas. O homem viaja para o estrangeiro e diz, mas fica em ligação com os serviços. Eu acho que isso exemplificou para mim, muito mais do que a reação tardia do governo, foi a da Proteção Civil. Significou para mim que nós não estávamos preparados para isto. A própria Proteção Civil, entende, não mediu bem aquilo que queriam ser as consequências desta tempestade? Eu acho que não. Eu acho que absolutamente não. Por mais que digam que as indicações meteorológicas que tinham a partir da passagem de Christine já não eram tão graves, a própria Proteção Civil, eu lembro-me, dava chuva até meados de fevereiro. Portanto, eles sabiam que ia continuar a chover. E tendo visto a força inicial do furacão, não sei se é o furacão que se abateu sobre Portugal, o mínimo era manter um estado de alerta absoluto, avisar as pessoas antes, olha, o que vai acontecer não é uma simples chuva torrencial, nem intensa, nem duradoura, é mais do que isso. Você tente não sair à rua, se tem telhados em mau estado, tente consertá-los antes disto, tire os carros das garagens, faça calafetação nas portas e janelas, quer dizer, uma série de medidas que de facto essas teriam sido conselhos úteis, porque quando o organismo que tem por missão avisar as pessoas não as avisa, toda a gente é apanhada de calças na mão, passa a expressão. Havia de facto aviso a apontar para um fenómeno extremo, com ventos muito fortes, que superaram aquilo que eram as previsões, mas podem de facto, pelo menos avaliar pelas consequências, ter sido insuficientes. Há ainda o papel do Ciresp, mais uma vez, voltou a falhar. Alguma vez nós iremos conseguir dizer que correspondeu às expectativas, Miguel? Não, eu acho que o Ciresp é capaz de ter sido o negócio mais ruinoso que o Estado português já fez. É um negócio que vem do tempo do cavaquismo, se bem me lembro, feito com um ex-membro do governo de Cavaco Silva. Já na altura foi uma coisa brutal o custo daquilo, mas foi-nos garantido que era absolutamente essencial e que não havia necessidade de fazer um concurso público nem nada. A verdade é que sucessivamente o Ciresp falha constantemente.
Há tempos foi falado que se ia fazer um novo Ciresp, nomeou-se uma comissão para isso, como de costume. A comissão prolongou os seus trabalhos para além do prazo que estava estipulado para acabar, que era janeiro deste ano. No meio ficou suspenso os trabalhos porque havia alguém que podia estar incompatível, ter um conflito de interesses que só descobriram depois. E enfim, aqui estamos na mesma situação, como estamos em relação a tantas coisas. A lei do clima, que já foi aprovada há 4 anos, metade ou mais ainda está por regulamentar. Os planos de emergência dos municípios estão todos prontos há 10 anos, mas estão nas gavetas, ninguém se lembra de os tirar cá para fora quando é necessário. Nós somos um país que faz leis excelentes, mas que depois não as aplica, nem planeia em função delas, nem executa em função delas. Horas depois da passagem da depressão, eu acho que o termo técnico é justamente este, registamos as reações e começamos pelo governo, que para si foi também apanhado de surpresa. Revelador disso, como sublinha no seu texto, parece ter sido a reação da Ministra da Administração Interna. Falhou a Ministra nas decisões ou na comunicação? É assim, ela é uma brilhante jurista. Agora, eu não sei até que ponto uma brilhante jurista, que estava na Provedoria de Justiça, que é um lugar para brilhantes juristas, também serve como boa Ministra da Administração Interna. É evidente que a Ministra não se dá bem com as câmaras, o que não é uma coisa grave em si. Eu noto, por exemplo, que 2 dos ministros que se estão melhor com as câmaras e que adoram as câmaras, Leitão Amaro e Nuno Melo, foram os que fizeram as figuras mais patéticas nesta crise. Portanto, não é necessariamente uma vantagem enfrentar bem as câmaras, mas é uma desvantagem numa situação em que as pessoas precisam ser esclarecidas com convicção, com firmeza e com esperança. E isso a Ministra não foi capaz de fazer. Há ainda o papel das Forças Armadas, que não entraram em cena de imediato. Miguel acha que existe excesso de cerimónia nessa convocação. Há alguma explicação para isso? É uma coisa ancestral. Eu acho que isso vem desde o tempo do outro regime. As Forças Armadas são uma instituição assim à parte, superior, que não se incomoda para ir limpar matos, ou para ir a correr incêndios, ou para ir não sei quantos. Quer dizer, não está na cultura dos chefes militares esse tipo de serviços, de trabalho. Embora esteja nos outros países todos. Em Valência, ano passado, quando foram as cheias de Valência, onde morreram 250 pessoas, as Forças Armadas estiveram em força desde a primeira hora. Em Portugal, não. Tivemos aquela encenação trágico-cómica do ministro Nuno Melo, por exemplo, e mostrando que ele próprio não entendia qual era a função das Forças Armadas numa situação destas. Aquilo foi mostrar autenticamente, foi como se dissesse, estão aí chateados a dizer que nós não fazemos nada. Ao general, não tem umas tendas de campanha aí no Pinhal e nós vamos lá para mostrar que estamos disponíveis. Até temos o Sargento Nunes, que faz anos hoje, e em vez de estar em casa a celebrar, está aqui a ajudar. Isto é patético, francamente. Eu acho que o Nuno Melo já tinha dado várias demonstrações da sua incompetência para as funções que executa, esta foi só mais uma. Já que estamos a falar de Nuno Melo, falemos mais concretamente do papel do Governo e, neste caso, do papel do Primeiro-Ministro. Como é que comenta a forma como o Primeiro-Ministro esteve na condução deste processo? Acha que devia ter estado mais presente, mais cedo? Qual é a sua opinião? Olha, eu não acho tanto isso, quer dizer, eu não acho de facto que o Primeiro-Ministro no terreno seja mais útil do que estar no seu gabinete a receber as informações e a coordenar operações. Acho que isso é mais lógico, não é para o Primeiro-Ministro ir a Leiria ou ir a Pedrógão ou ir a Sor, que isso significa que ele está a fazer melhor o trabalho dele, até pode estar a fazer pior. Nós temos também, já falei aqui no caso do Nuno Melo, na encenação dele, temos a encenação do Ministro Leitão Amaro, no gabinete rodeado de gente a fingir que estava a planear tipo Marquês de Pombal, também é ridículo. Quer dizer. Que aparentemente terá sido publicada sem a sua autorização e foi retirada. Pelo menos é a informação que temos, não é? Não sei. Enfim, ok, vamos ser misericordiosos. Em relação à pergunta se o governo, se o primeiro-ministro ia ter estado mais no terreno ou não, eu não sei responder a essa pergunta. Até porque há aqui um fator técnico que eu não alcanço. Parece-me a mim que foi evidente que o governo se escudou em parte na proteção civil para dizer nós fazemos aquilo que a proteção civil recomenda que se faça, porque eles é que são os especialistas e, portanto, há essa instância intermédia entre o terreno e o governo, que é a proteção civil, e, de facto, se a proteção civil falhou para umas coisas, também pode ter falhado para o governo. Não é? E, na sua opinião, essa é a forma correta de encarar este caso? Em particular, é de alguma maneira o governo seguir as orientações da proteção civil
ou tomar conta das operações? O que é que acha? Eu não sei, pá. Confesso que não tenho conhecimentos para isso. Agora, a mim parece-me que é mais normal, que já que existe uma proteção civil, que o governo atue em função do que ela recomenda. Mas é preciso que ela seja eficiente e eficaz, não é? Isso não tem nada a ver depois com a parte de apoio humano, apoio pessoal, apoio de esperança às populações. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, tecnicamente, quer dizer, eu penso que os governos todos têm que ser assessorados, têm que ter serviços técnicos, têm que ter especialistas em cada matéria que os aconselhem, porque um primeiro-ministro não tem que ser conhecedor e especialista em inundações ou em depressões, não é? Este diagnóstico sobre o que esteve mal e o que tem vindo a falhar tem sido feito também no terreno pelo Presidente da República, que tem sido crítico em vários momentos e continua a visitar as populações, pelo menos nesta altura em que estamos aqui a gravar este podcast. Como é que interpreta este papel de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu interpretaria bem, se não fosse o caso do ponto 3 do meu texto, que foi a visita dele à Itália. Eu acho que ele foi para a Itália numa altura em que não devia ter ido, não foi lá fazer nada. Só foi lá comprometer a política externa do seu sucessor, uma coisa completamente pessoal e egoísta, sem justificação. E quando percebeu que tinha posto o pé na argola, veio a correr para Portugal e então desatou a visitar populações. Mas nem sei se sábado não irá à Espanha ainda também, numa última visita, e portanto eu acho que esta correria súbita de Marcelo Rebelo de Sousa tem que ver com um peso que ele tem na consciência, porque no meio disto tudo, no auge da catástrofe, resolve ir para a Itália convidar o Papa para vir a Portugal para o ano que vem, quando ele já nem será Presidente da República. Uma coisa sem qualquer sentido, completamente desprovida de oportunidade, de pretexto, de ocasião, de finalidade, tudo, que eu acho que só pode ter pesado na consciência do Presidente. E daí ele vir e precipitar-se a correr para todos os lados e a falar e a exigir a tirar culpas para cima deste ou daquele ou a subentendê-las. Acho que francamente tem que ver com isso. Não tivesse havido essa viagem à Itália e a projetada viagem à Espanha, com as quais parece que Marcelo se está a despedir das viagens de Estado, que é aquilo que os presidentes mais gostam de fazer, e está-se a despedir enquanto tem tempo, não tivesse acontecido isso, eu acho que teria sido útil ver o Presidente no terreno, justamente porque ele não, ao contrário do Primeiro-Ministro e do Governo, ele não coordena as operações. Portanto, a sua função principal, de facto, é animar as populações. E isso ele fez isso ao longo dos seus 2 mandatos, várias vezes, só que agora, como eu disse, houve este contexto de ter-se ausentado do país na pior altura. Como estamos a dias da segunda volta das presidenciais e em plena campanha, eu também quero saber o que é que pensa das ações que têm sido feitas no terreno e também das palavras dos 2 candidatos. Bom, eu acho que esta série de 4 depressões sucessivas foi a sorte grande que saiu André Ventura, porque não há nada que André Ventura mais anseie e mais goste do que populações revoltadas, desesperadas, a precisarem de ajuda. Ele aparece aí, e nem que seja a fazer também a figura ridícula de carregar uma dúzia de pacotes de leite ou fingir que está a apagar um incêndio com os pés. André Ventura aproveita tudo isso. Aproveita e diz agora que se lixem as eleições, isso não interessa nada. O povo adora ouvir isso. Adora. Isto é o tipo de discurso populista que cai que nem gingas. André Ventura, eu acho que ele ganhou pelo menos 10% de votos com esta história das depressões e com a oportunidade que ele obviamente soube aproveitar logo com mãos ambas. Portanto, acha que estas circunstâncias podem ajudar o candidato do Chega? Completamente, já lhe disse, eu acho que ele ganhou pelo menos 10% de votos. Desta semana que passou, à conta das depressões, à conta das chuvadas, à conta das inundações. E à conta também de muita gente que não irá votar no domingo porque não pode, não tem condições físicas para se deslocar tal como as coisas estão. E isso são preocupações acrescidas para António José Seguro? Com certeza, porque António José Seguro, e bem a meu ver, não entrou pelo discurso do bota abaixo, enquanto que Ventura, era qualquer oportunidade, André Ventura criticava tudo e mais alguma coisa. Está tudo mal, são os bandidos, 50 anos de corrupção dá nisto, nomearem os amigos para os tachos todos dá nisto, não é? O discurso populista de bota abaixo geral, que uma certa parte do eleitorado adora ouvir, e a outra parte do eleitorado que ele foi encontrar desesperada com as condições de estarem sem água, sem luz, etc., vai acabar por adotar.
Porque quando as pessoas sentem que lhes falharam, que o Estado lhes falhou, como falhou outra vez, são capazes de virar para o primeiro profeta que aparece a dizer: bem, votem em mim que eu mudo isto tudo. No domingo faz essas contas finais das presidenciais. Mudamos de tema, ou talvez nem tanto, porque eu queria concluir este roteiro sobre o seu artigo semanal com um olhar para as questões e os números da corrupção de que falou ainda agora a propósito da mensagem de André Ventura. Ou melhor, a percepção que existe sobre a corrupção, já que depois a realidade não corresponde, não é, Miguel? Mas a verdade é que não faltam exemplos de acusações e suspeitas que depois não se confirmam. Há um organismo que é a Transparency International que faz o estudo dessas duas coisas. Para que os ouvintes percebam bem, quem não sabe, a percepção da corrupção é aquilo que resulta quando se interroga as populações, dizem Portugal é um país corrupto, e eles respondem sim, sim, sim. Então Portugal, em termos de percepção de corrupção, é dos países mais corruptos da OCDE. Mas quando se vai para a análise da corrupção real, a pergunta que se faz é: você pessoalmente já teve de corromper alguém para obter um serviço, para obter um cartão de cidadão, para qualquer coisa? As pessoas respondem que não. Então, essa é o índice de corrupção real. Ora, nós somos o país da OCDE, aquele onde a diferença entre a percepção de corrupção e a corrupção é maior. E porquê? Como eu escrevo no meu texto, porque as pessoas estão há 5 anos a ouvir o Chega a dizer que há 50 anos que somos um país corrupto. Toda a gente é corrupta. E isso acaba por se tornar quase uma verdade por si só. Uma verdade conveniente para explicar uma data de outras coisas, que não tem nada a ver com corrupção, mas que funcionam mal, mas uma verdade que se estabeleceu. E assim sublinhamos as diferenças entre as percepções e os factos. Concluído o período regulamentar, seguimos para o improviso. A Rússia anunciou esta manhã progressos nas negociações trilaterais sobre a Ucrânia, que decorrem em Abu Dhabi, não sabemos exatamente em que moldes, e isto acontece na mesma altura em que chega ao fim a vigência do Tratado New START, o último acordo para controle do armamento nuclear entre Washington e Moscovo. António Guterres já veio dizer que considera que o fim do tratado não podia ter aparecido em pior momento, e por ser o mais, onde há o fator de risco para o uso da arma nuclear o mais elevado em décadas, e há sim, Miguel, razões para ficarmos todos preocupados. Ora, comecemos por aí. O fim do New START significa que pode ser quebrada uma pausa de 35 anos, durante os quais não houve nenhum teste nuclear feito no mundo, tirando os lançamentos da Coreia do Norte, que não eram propriamente catastróficos ou muito assustadores. O New START é um tratado assinado no princípio do século por Barack Obama e Medvedev, quando ele era presidente da Rússia. Sucedeu ao START que sucedeu ao SALT. É preciso explicar isto. O SALT foi o primeiro tratado dos anos 70 em que a Rússia e os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, assinaram um tratado, SALT queria dizer Strategic Arms Limitation Treaty, ou seja, um tratado de limitação das armas estratégicas nucleares. Podiam continuar a ter armas estratégicas, mas estabeleciam um teto. Não, tu, Rússia, União Soviética, na altura, não vais fazer mais do que X armas nucleares. E tu, Estados Unidos, também não. Funcionou, era melhor que nada, mas não evitou que os arsenais deles continuassem a crescer, até chegar a um número absurdo de 70 mil ogivas nucleares conjuntamente. Mas cumpriram o tratado, porque apesar disso havia uma limitação, chegaram às 70 mil, mas o tratado ainda previa que pudessem subir mais. Foi substituído depois pelo START. O START era um passo enorme em frente, porque em vez de ser um tratado de limitação, START quer dizer Strategic Arms Reduction Treaty, portanto era reduzir armas nucleares, e isso fez-se. O New START foi um refreshment disso, para ser prolongado, foi prolongado depois mais 5 anos, até acabar este ano. Eu estou convencido que não vai haver nenhuma nova corrida aos armamentos, sinceramente, porque mesmo assim já existem entre os dois países 12 mil ogivas nucleares prontas a ser usadas. Depois há muitas que portanto, com o acordado de serem reduzidas, têm que ser desmanteladas, o que não é um processo nem fácil nem rápido, mas não vejo que faça sentido. O próprio Trump dizia ano passado, quando o Putin sugeriu prolongar o START, ele disse: não é má ideia, porque nós de facto já temos armas suficientes para nos destruirmos mutuamente. E tem muito mais do que isso.
muito mais do que isso. Agora, o que é mais grave ou mais perigoso é que há um novo tipo de armas nucleares, por exemplo, armas nucleares chamemos assim, de média dimensão, semelhantes às de Hiroshima e Nagasaki, para usar em guerras próximas, que essas não estão abrangidas pelo tratado e que, portanto, deveriam agora, em novo tratado START, ou a modulação do tratado, considerar-se, por exemplo, esse tipo de armas, porque esse tipo de armas é muito perigoso. Nós vimos com a guerra da Ucrânia que houve sugestões de vários lados de usar esse tipo de armas nucleares intermédias, e isso é altamente perigoso, porque a seguir a essas virão as outras, com certeza. Está assim aberta uma caixa de Pandora, numa altura em que há negociações aparentemente que não estão a correr muito mal, mas cujo desfecho nós desconhecemos, não é? Paulo, eu acho que as negociações não terão uma solução enquanto não se for para a questão dos territórios, que é decisiva. Quer dizer, estará a Ucrânia pronta a abdicar dos territórios do Don ou não estará? Enquanto não estiver, eu vejo que isto vai continuar num impasse absurdo, porque não só não vejo Putin a querer parar com a guerra e retirar os seus soldados da linha da frente onde estão, como também não vejo a Ucrânia, pelo menos daquilo que tem dito Zelensky, disposta a ceder território. E, portanto, esse impasse não sei como é que se resolve. E assim, com esta dúvida, concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição está a cargo do João Martins, com o difícil desafio desta vez de ultrapassar um som que possa não estar ao seu mais alto nível, e pelo facto pedimos outra vez desculpa. Na próxima semana, já sabe, terá a nova edição, já com o novo Presidente da República eleito, e assim voltaremos a olhar para a atualidade.